noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como sempre, é muito bom estar aqui. Que a gente possa ter uma compreensão, principalmente sobre o assunto de hoje. E muito obrigado pela presença. E nós vamos começar a nossa reunião. Cada um faz seu pedido mental agora, para que nós possamos receber tudo aquilo que nós vamos buscar nessa noite. Sempre em nome de Jesus. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós vamos tratar do tópico 10, né? Dos pactos. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal e para te ajudarem querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, só por isso, maus espíritos para ajudá-lo. Está, então, obrigado a servi-los como fazem para si, porque eles também têm necessidades dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, olha que informação para nós aqui. Mesmo tudo é sintonia, tudo é frequência. De acordo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, nós nos sintonizamos na mesma frequência daqueles espíritos que estão com o mesmo sentimento. Então não é necessário, nós estamos vendo aqui, não é nem necessário que a gente chame. Só pelo nosso pensamento, como nós estamos sintonizados, eles já se aproximam, por isso que tem obsessão. Nós caímos em algumas situações depressivas e nós entramos na frequência daqueles que também têm o mesmo sentimento, que também estão buscando ajuda. Como nós estamos no corpo físico, nós fornecemos a energia que eles precisam, porque eles estão no plano espiritual. Eles precisam de alguma coisa física para poder melhorar. Quando eles se aproximam, nós já comentamos aqui, eles melhoram e aí, como nós temos mediunidade, nós temos percepções, nós pioramos. Aí entra o medicamento que é muito importante, principalmente os medicamentos psiquiátricos. Só que, às vezes, só o medicamento psiquiátrico não vai resolver o problema. Porque o problema, todo problema psiquiátrico, todo transtorno depressivo, a origem é espiritual. Porque nós somos espíritos, todos. Reflete no físico quanto já passou pelo corpo espiritual que está ligado ao corpo físico. Então, nós estamos vendo aqui. Olha que coisa interessante. Então, olha, os espíritos para ajudá-lo, está então obrigado a servi-los, como fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. O que é o pacto? É um trato, é uma promessa. E muitas vezes uma promessa não cumprida, ela gera consequências gravíssimas. Eu lembro que nós fomos chamados para atender numa fazenda perto de São Carlos, porque todos que iam lá na fazenda estavam doentes. Ninguém conseguia ficar lá na fazenda. Era um problema. Só que quem nos chamou para ir à fazenda tinha feito um trabalho, mas ele não falou nada. Ele tinha feito uma promessa para uma entidade. Quando nós chegamos lá, a porteira estava trancada. Ele não conseguiu abrir o cadeado. Não conseguiu. Precisou chamar alguém para quebrar o cadeado para que a gente pudesse entrar. Só que aí eu tive uma vidência. Tinha lá um homem com guaiaca, acho que todo mundo mais antigo conhece isso, com chapéu na cabeça, paramentado, como se fosse um vaqueiro, com um reio. Ele segurava o reio pelo cabo no ombro, em cima da porteira. A aparência dele era muito difícil. Isso foi o sol quente, mais ou menos às 2h30 da tarde. Nós entramos na sede da fazenda. O que aconteceu? Esse homem comunicou, dizendo o seguinte: eles tinham prometido para ele uma oferta e não teriam pago ele. Olha o que aconteceu.
O homem queria comprar a fazenda. O dono da fazenda não queria vender. Ele começou a procurar espíritos para ajudá-lo na compra da fazenda. O homem ficou perturbado e acabou vendendo a fazenda para ele, facilitada e nas condições que ele queria comprar. Ele ofereceu uma certa quantia para o espírito. Só que quem estava por trás do trabalho era uma pessoa que se dizia médium e que até induziu ele a participar disso daí. Ele deu o dinheiro para a pessoa e a pessoa não fez nada para o espírito. O que aconteceu? O espírito ficou residindo na fazenda. Principalmente crianças que iam lá ficavam doentes e não conseguiam ficar. Aqueles mais sensíveis não entravam nem dentro da sede da fazenda. Tinha uma represa, tinha algumas entidades à beira da represa, a pessoa chegava lá para pescar, ficava ruim, beirando a represa. Alguns que tinham um pouco mais de mediunidade ficavam inclusive numa situação depressiva, vinham embora. Olha o que aconteceu. Então ele fez um pacto, fizeram um pacto, não cumpriram e a entidade estava lá. Até hoje ele não conseguiu vender essa fazenda. Não está com muito tempo, o filho dele ligou para mim para voltar lá. Eu falei, lá eu não volto nunca mais. Nunca mais eu volto lá. Eu recebi uma esfrega lá também, porque eu também tenho mediunidade. Então olha para vocês verem o perigo dos pactos. E é um pacto, é um trato que não foi cumprido. Então, quando nós nos comprometemos, nós estamos ligados. Nós precisamos cumprir a nossa parte, mas o ideal é não prometer nada, porque depois a gente pode não cumprir. Olha só para vocês verem como que as coisas acontecem. Nós vamos pegar o livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, Psicometria. Nós vamos ver lá, Aulos, André Luiz e Hilário, eles estão entrando num museu. Os espíritos entrando no museu. Eles chegam num setor lá, tem um espelho, uma moldura lindíssima. O André Luiz fica observando, os espíritos observando o espelho. Aí chega 2 cavaleiros e 3 damas. Uma das damas fica fascinada pelo espelho. Ela chega perto do espelho e começa a admirar o espelho. Só que junto do espelho tem uma moça desencarnada, uma jovem desencarnada, com aparência triste, depressiva, junto com o espelho. A moça admira o espelho. Quando ela começa a elogiar o espelho, o espírito da moça toca o ombro dela. Ela sente estremecer e ela fala, aqui tem um halo fúnebre, vamos nos afastar. Aí o André Luiz pergunta para o Aulos, que é o instrutor deles, por que essa moça está junto do espelho? Aí ele conta que em 1791, um casal de franceses vieram para o Brasil devido à situação da França, só que logo em seguida eles ficaram animados com o Napoleão Bonaparte, resolveram voltar para a França, mas esse rapaz namorava uma moça. E naquela época não se tinha relação sexual, não tinha intimidade, mas ele teve com ela porque ele ficou noivo e prometeu casar com ela. E deu o espelho de presente para ela, dizendo para ela que aquilo era a prova do amor, que ele voltaria da França para casar com ela e aquele espelho ia inclusive ornamentar o lar deles. Só que lá na França ele fica entusiasmado pelos encantos de outra mulher, isso acontece muito. Ele esquece do compromisso e casa com a outra lá. E ela desencarnou e ficou junto com o espelho. Aí surge uma pergunta. André Luiz pergunta para o Aulos, se alguém adquirir esse espelho e levar esse espelho para casa, arcará com a presença da moça? Ele fala perfeitamente. Arcará com a presença da moça. Ela vai acompanhar o espelho aonde o espelho for. A não ser, olha a doutrina espírita. Olha. A não ser que chegue alguém aqui, vê a moça e consegue convencê-la, esclarecê-la, para ela se desligar do espelho. Mas não se esqueça, André, ele ainda argumenta isso daí, que o encontro é fatal. Em algum tempo, em algum lugar, em algum espaço, eles se reencontrarão, porque se comprometeram.
Ele fez uma promessa não cumprida, é um pacto. Então, é o perigo, e é o perigo dos trabalhos. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com os espíritos malfazejos. Está aqui o que nós comentamos, que Jesus fala, semelhante atrai semelhante. Por isso que toda mediunidade ela começa perturbada, porque normalmente nós temos um currículo. É difícil um médium que não tem alguma coisa para resolver na Terra, a não ser missionário. Então, os espíritos que ficaram sem solução de algumas situações com ele, se aproximam dele, ele começa a sentir e é necessário que isso aconteça, porque senão ele não vai procurar ajuda. Quando ele procura ajuda, ele ajuda aquele que está com ele, que está precisando e ao mesmo tempo ele é beneficiado. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. Porque Deus é amor. Ninguém foi criado para ficar mal a vida inteira, porque a nossa vida ela é imortal, a vida do Espírito. Então, um dia ou outro, ele vai ser luz, ele vai ser anjo. Pode demorar muito tempo, mas muito, milênios, bilhões de anos, mas chega lá. Então nós estamos vendo aqui, né? Agora, tem um detalhe. Tem muita gente que... Porque o dinheiro fascina. O dinheiro fascina a gente. Eu comentei aqui que eu fui num garimpo de ouro e eu já tinha muitos anos de doutrina espírita e eu fiquei fascinado, né? Eu fiquei com vontade de ficar lá, né? Eu falei, não vou ficar aqui que a coisa vai complicar. Então, olha para vocês verem que coisa é. E tem um detalhe. Para poder aguçar ainda os nossos sentimentos, aquilo que nos atrai é a nossa fraqueza. Então, muitas vezes a pessoa faz pactos, inclusive já atendi alguns casos de pessoas encarnadas que obtiveram fortuna e que fizeram isso daqui. Temos o nosso arquivo mental. Esse arquivo mental, ele está no espírito. Então, as consequências do corpo físico, todos os nossos atos, eles são transportados por esse corpo mental que nós temos. Então, mesmo depois de desencarnado, nós temos todo aquele arquivo. As coisas que marcaram, tanto negativas como positivas, elas estão ali arquivadas. Aí, a gente fala de arquivo morto. Só que no nosso íntimo não existe arquivo morto. Tudo está ali mais vivo do que nunca. Então, nós buscamos ali todas as informações e começamos a sofrer as consequências das informações. Então, eu faço uma promessa, eu faço um pacto. Eu desencarnei, eu continuo com aquilo na minha cabeça. Entra novamente o recurso da doutrina espírita, entra a mesa mediúnica. Aquele que vai conversar com o espírito, o que ele tem que fazer? Tirar o espírito daquela faixa vibratória que ele está vivendo, mudar ele de sintonia. Porque uma vez que ele recebeu o choque do corpo físico do médium, e o médium está na mesa porque ele tem condição de auxiliar, já fica mais fácil para socorrê-lo. E aí os espíritos superiores conseguem encaminhá-lo. Então, nesse sentido aí, a doutrina espírita traz um recurso para nós formidável. E só a doutrina espírita e só a reencarnação para explicar para nós todos esses problemas, todos esses envolvimentos que a gente assiste, que a gente vê. As oferendas que fazemos, as velhinhas que acendemos, todo esse ritual que a gente processa no nosso dia a dia, são pactos, né, que a gente realiza e, eventualmente, a gente está pensando
achando que está pensando bem, está pensando mal, né? Eduardo levantou uma coisa muito interessante. Há uns 45 anos atrás, apareceu um japonês para conversar comigo. E ele tinha uma perna, a perna direita dele era muito grossa, era deformada, como se fosse elefantise. A medicina não conseguia detectar o problema. Um amigo meu que é monge, que agora está no Tibete, de uma mediunidade fantástica, um homem de luz, cara, por isso que eu falo, a religião é rótulo. Ele tinha clara evidência. Eu não conseguia detectar o problema do japonês. O japonês depressivo. Nós fomos conversar com esse amigo meu. Quando nós chegamos lá, ele teve uma evidência com o japonês. Olha, nós precisamos respeitar tudo. Tudo na vida a gente tem que ter respeito. Ele falou para o japonês o seguinte: você chutou um trabalho numa encruzilhada. O japonês falou: não chutei. Ele falou: não minta para mim. Você quer melhorar? Você quer o recurso espiritual? Aí eu sou médium de psicofonia. Aí nós recebemos lá a entidade que estava acompanhando o japonês. Olha o que o japonês fez. Além dele chutar o trabalho, ele roubou uma vasilha que estava com oferenda no trabalho e levou embora. O espírito queria a vasilha de volta lá naquele lugar, porque ele estava preso naquele lugar até um certo momento. De dia, ele ficava lá. À noite, ele vinha para o japonês. Sintonizava para o japonês, porque de vez em quando o japonês lembrava dessa situação. O japonês tinha levado essa vasilha para fazer um galinheiro no interior. Ele não lembrava. Ele ficou desesperado. Ele conseguiu ir lá, pegar essa vasilha, levou no lugar, a perna dele murchou. Ficou deformada a perna dele. Não ficou boa mais, mas murchou. Acabou aquele problema grave que eles iam cortar a perna dele. Então, precisamos respeitar, porque o Eduardo falou uma coisa muito interessante. Quando nós prometemos alguma coisa, a entidade está perto ali. Mesmo o livro do André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, mesmo capítulo, Psicometria, se não me engano é o capítulo 26. Ele vai falar de coisas impregnadas por espíritos que ficam ligados a essas coisas materiais. Às vezes até esse mal causado nele é uma forma de despertar ele para essa necessidade de cumprir aquele acordo que ele fez, né? Pagar aquela dívida, Sim, né? sim. E respeitar, porque ele chutou e deboche. Sim. Ele debochou do trabalho. Muita gente debocha, muita gente quando tem pinga, ele pega a pinga, leva embora. Frango, se o frango estiver meio fresco, o cara estiver com fome, ele come o frango. Mas às vezes não tem problema nenhum, porque Jesus fala que o que faz mal para o homem é o que sai da boca, não que entra. Olha que ela está contando aqui, que o irmão dela chutou um trabalho desse, que ele debochava e ele morreu sem pé. Morreu sem o pé. Porque realmente a coisa é séria, gente. Vamos lá. Vamos lá. Porém, em algum lugar de libertar-se da matéria, ele nela sim enxafurda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não desfrutará no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. E tem que ter uma vontade muito firme mesmo. Então, quando nós estamos tendo uma interferência espiritual, nós precisamos ter vontade e precisamos partir da vontade para a ação, porque não adianta nada. Tem muita gente que tem muita vontade, mas não se move. Nós precisamos nos mover, nós precisamos buscar o auxílio e ter coragem de enfrentar. Naquilo que eu tenho fraqueza, eu tenho que evitar. Eu preciso evitar as coisas que me comprometem. E a gente sabe quando uma coisa está nos comprometendo. Todos nós sabemos. Mas muita gente, não, vai ser só hoje. Ou vai ser só hoje e amanhã. E aí aquilo vai criando consequências para a gente. E eu atendi alguns casos de pessoas que tiveram enfermidades graves por abuso no corpo físico, e no final eu falava, mas se eu soubesse disso, eu não tinha fumado, eu não tinha bebido, não tinha feito isso, não tinha feito aquilo. Mas aí já não adianta. Aí já está numa situação que não tem mais jeito, porque lesou o corpo físico. O
Quando a mediunidade começa a aflorar, é bom a gente procurar o recurso. E o nosso recurso é na doutrina espírita. Porque no começo a gente tem recurso, a gente tem condições. No final, que a gente enfraquece, então a gente já não tem mais jeito. Eu lembro muito de uma mulher que eu falava para ela: a senhora precisa frequentar, a senhora precisa da mesa, a senhora tem mediunidade, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Aí quando ela foi para a cama, eu ia lá visitá-la. Eu chegava lá e falava: ó, Norim, a semana que vem eu vou levantar daqui e vou no céu. Eu pensava comigo: nunca mais ela vai levantar. Porque ela perdeu totalmente o vigor físico. E ela protelou durante mais de 30 anos. Porque normalmente a gente evita. Eu fugi tudo que pude, principalmente de centro espírita, mas chegou uma hora que não teve jeito. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por isso que eu sou entusiasmado. Muita gente fala: você conversa muito, você se entusiasma, você fala, você chora, mas é meu jeito de ser. Então, a nossa vida é essa. Aquilo que é bom para nós, nós precisamos aproveitar. A doutrina espírita é muito boa para mim. Às vezes não é para todo mundo, mas conhecendo o conteúdo, eu sei que alguma coisa benéfica sempre vai trazer para nós. Nós vamos encerrar. A semana que vem, temos umas histórias disso aqui. Poder oculto, talismã, feiticeiro. Olha a doutrina espírita. Olha o livro dos espíritos, gente. Coisa fantástica para nós. Vamos passar para a segunda parte. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir por todos aqueles espíritos que nos envolvam. Se algum dia nós prometemos alguma coisa e não cumprimos, vamos pedir que isso seja quebrado hoje, para que a gente possa sair daqui em paz e libertos. Que Jesus nos abençoe. Vamos para a segunda parte. O Reinaldo falou para mim: existe também o Pacto do Bem. Inclusive tem o Pacto Áureo, que foi feito, era uma unificação das casas espíritas, mas fica muito difícil, porque cada um tem um pensamento. A doutrina é uma só, mas cada casa ele tem um método. Por exemplo, o Chico Xavier, quando nós abrimos Chico Xavier, nós recebemos uma orientação da seguinte maneira: primeiro, a gente atende, depois a gente pergunta. Nunca fechar as portas. Então, mesmo que esteja no meio da reunião, em qualquer reunião de estudo, qualquer uma, se alguém chegar precisando de ajuda, nós podemos parar a reunião para auxiliar. Então, esse é o método da doutrina espírita. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito o seguinte, logo no início ali: Espírita, amai-vos e instruir-vos. Primeiro, amai-vos, instruir-vos. Para a gente ir embora. Uma amiga, ela falou para mim que o marido dela dava café pro santo. Ele tomava um cafezinho e dava um cafezinho pro santo. E ele morreu, ela continua dando café pro santo. Aí o Eduardo falou uma coisa aqui muito interessante. Ó, santo não precisa tomar café. Então, o que nós comentamos hoje aqui? O espírito que está ligado à matéria, ele é um espírito que ele não tem entendimento ainda. Então ele passa a acompanhar. Aí eu lembro de um amigo meu, quando eu frequentava bar, isso é um perigo. Quando eu falei aqui da fraqueza, se eu tenho fraqueza da bebida, a primeira coisa que eu tenho que evitar é ir no bar, porque é ali que estão as companhias. Ele pegava, ele falava: primeiro eu vou dar uma pinga aqui, pois. E eu vejo, tinha vezes que eu saía correndo de dentro do bar, que eu ficava com medo, porque realmente ele colocava e ele fazia o seguinte: ele não jogava no chão, ele pedia um copo. Ele pegava um copo para ele e um para o santo. Primeiro ele ponhava para o santo, para depois ele tomar. Realmente, a gente via, olha, o espírito, ele não bebe, ele suga. Ele suga. É vampirização. Isso está no livro do André Luiz, no livro Libertação do André Luiz. Então, olha só, semelhante atrai semelhante. Um amigo meu, que é de um outro segmento espiritualista, morreu o pai dele e ele cultua durante 40 dias o antepassado. E realmente o pai dele estava lá. Então muitas vezes prende as pessoas. É importante a gente ir se livrando dessas coisas. Mas nós vamos falar sobre talismã, uma série de coisas semana que vem, e é muito importante. Está encerrada a reunião. Obrigado, gente.